que está ligado na Rede Vida de televisão, nós começamos mais um programa Bendita Hora para todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Que honra começar o nosso programa depois do nosso querido Frei Gilson, que deixa essa mensagem de boas palavras para a nossa tarde. E aqui, como vocês sabem, a gente começa o Bendita Hora, eu representando o Padre Marcos, que está de férias. Ele me convidou para estar aqui com vocês. E vocês participam conosco do nosso programa pelo nosso chat, porque o programa só funciona com a sua colaboração. E é claro, eu conto com a participação pelo YouTube, que é youtube.com/TV Rede Vida. E no programa de hoje, vocês vão ter uma pleiade de convidados maravilhosos, que eu vou apresentá-los a partir de agora. Ela, que está ao meu lado esquerdo, uma amiga que debuta na bancada do Bendita Hora, Andréa Kogan. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu estar aqui. Uma honra ter você aqui em mais um programa, viu? Obrigada pelo convite. Você, Andréa, é doutora em Ciências da Religião, escritora e tradutora, assistente acadêmica do Labo e vai falar de muita coisa, né, Andréa? Sempre. Que bom. Sempre. Fico honrado com as suas palavras aqui. E ao meu lado direito, do esquerdo de vocês, doutora Amanda Vanzelli, ginecologista, obstetra e mastologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada, agradeço o convite. Uma honra a gente falar sobre temas importantes das mulheres que precisam e nos acompanham muito aqui na Rede Vida, viu? Obrigada. Alan Fenoli, empreendedor que também debuta no programa pela primeira vez aqui na nossa casa. Alan, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Uma honra tê-lo aqui, a gente vai falar muito sobre sua área de atuação. Alan trabalha no universo dos eventos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele é formado em educação física, mas atua como gestor e empreendedor na Kazumi Experience. E o nosso amigo frequente, já é um conhecedor dessa bancada e da nossa casa, Matheus Machado. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, um prazer estar aqui. Matheus é escritor e mentor de finanças, presidente da Uniapac ADCE, que é a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Jovens, certo? Isso. Muito bem. Por enquanto. Ele é jovem, então ele tá aqui. Por enquanto. Bom, nosso programa começa agora. Eu lembro que eu quero muita participação de vocês, fazendo as perguntas do nosso programa, fazendo essa interação necessária para a nossa tarde. E, como diz o Padre Juarez, esse é o programa com os convidados mais inteligentes e mais bonitos, com o público mais qualificado, que são vocês. Nós vamos começar já com notícia, Rodolfo? Isso mesmo, então vamos colocar a primeira notícia. Racismo religioso. Numa sociedade plural, por que ainda vivemos sob o peso da intolerância? Olha, Andréa, você que entende... Andréa é doutora em ciência da religião. E num tempo que a gente tem um mundo muito tenso, a gente vê que por mais global que estejamos, mais distantes ficamos por questões mínimas. E a religião acaba sendo uma pedra difícil de ser desviada, não é? Exatamente. E eu acho que... Bom, obrigada, é um prazer estar aqui com todo mundo. E eu acho que a gente... Você falou isso, né? No sentido assim, a gente vive num mundo global que, teoricamente, se a gente pensasse há uns anos atrás, quando a gente chegar em 2026, estamos todos confraternizados, felizes, uns vivendo com respeito em relação ao outro. E a gente chega à conclusão que não. Que isso é o contrário, né? Além de ser doutora em religião, eu sou judia, então eu sou a PhD em intolerância religiosa e perseguição das pessoas, né? Mas o ponto é que está muito difícil hoje as pessoas entenderem a religião do outro. Ao mesmo tempo que a gente tem avanços, né? A gente tem uma lei, tem leis antirracistas, a intolerância religiosa é crime, etc, mas a gente também vive num mundo muito egoísta, né? E a religião, eu acho que a gente tem que entender, também não é só a questão da fé. A religião é a organização da nossa vida, né? Em questões sociais, em questões afetivas e tal. E então ela está presente o tempo todo. E aí eu não consigo ver o outro como meu igual? Como assim? Como é que é assim? Porque ele acredita em outro Deus? Ou porque ele tem uma crença diferente? Ou faz um ritual diferente? Ele é tão diferente que eu não aceito? E aí acaba surgindo os estereótipos para todas as religiões. Todas as religiões têm estereótipos. Eu vou citar aqui, eu como católico, as pessoas acham, vocês ficam, você levanta a missa inteira.
não é? Aí quando você é judeu, vão falar, todo judeu é rico. Aí quando você é de matriz africana, você é macumbeiro. Não é isso. Não é Esse isso. É um problema não é criado para afastar pessoas. Exatamente. Eu acho que isso é o ponto principal. Quando a gente dá aula, e eu falo muito isso sobre intolerância religiosa, sobre preconceito, etc., a gente primeiro tem que entender assim, todo mundo é o outro de alguém. Então, você é diferente de mim, Hugo, pronto, você é homem, eu sou mulher, pronto, já somos diferentes, tá? Então, mas se você não entender que todos podemos, um participar da vida do outro, um estudar a vida do outro, um entender, isso não vai pra frente. E é isso que a gente fala. Mas vocês, a gente já ouviu, eu já ouvi, assim, coisas no seguinte exemplo, vocês são judeus, vocês se protegem uns aos outros. Ué, gente, como assim? Onde tá escrito? Todo judeu é rico. Ué, você viu o olerite de todos os 120 mil que moram em São Paulo? Todo católico. Tem um que eu gosto muito, que o Padre Diego, grande amigo, o Padre Diego William dos Santos. Padre Diego. Maravilhoso, Padre Diego, que ele fala assim, que chegam nele, Padre Diego jovem, tem 30 e poucos anos, que chega e fala assim, gente, século XXI, você é padre ainda? Então, assim, esses estereótipos, essas ideias como sendo antigas, como sendo definidoras de uma religião, isso tem que ser absolutamente abolido, né? Você é humano e, por ser humano, você tem que ter respeito e ponto. Andréia, é uma coisa interessante que a gente pode discutir num próximo ponto mais adiante, é o seguinte, o Papa Leão tem discutido nas catequeses das quartas, a partir deste ano, o Concílio Vaticano II. Perfeito. E o Concílio Vaticano II foi um momento muito importante da história que fez uma reaproximação entre o catolicismo e o judaísmo. Perfeito. E a gente pode falar isso muito bem, porque Heschel foi que é um judeu, Heschel é um judeu famoso, né? Que você pode falar sobre ele. O Concílio Vaticano II, na década de 60, ele é um marco para todos nós, e até hoje, né? Por quê? Porque você tem o documento da Nostra Aetate que vai falar, os judeus não têm culpa, não assassinaram Cristo, e além de tudo, a aproximação do catolicismo com as religiões não cristãs. Certo? E aí a gente teve uma série de líderes religiosos da época que trabalharam com os dois papas, né, o que começou e o que acabou, João XXIII, Paulo VI, para trabalhar nisso, para a gente viver num mundo melhor, que todo mundo seja amiguinho. E o Heschel era um professor, um filósofo polonês, mas que morava nos Estados Unidos, e ele falava o seguinte, nenhuma religião tem o monopólio de Deus. Se nenhuma religião tem o monopólio de Deus, estamos todos juntos, todas temos que ser valorizadas. Então, o Concílio Vaticano II, ele prega exatamente isso, estamos todos juntos, não somos uns superiores aos outros. Isso que é importante. Muito bem, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que todo mundo que está nos assistindo deve ler a Nostra Aetate. Ela é muito curta e fala sobre todas as religiões não cristãs. É muito fundamental isso. A gente tem outra notícia agora para a gente dar sequência ao nosso programa, agora falando de um tema muito importante. Ginecologista alerta para riscos de infecção e candidíase no verão e como preveni-las com alimentação. O calor é um problema, eu não gosto de calor. O sol é muito difícil, ele causa problemas dificílimos. Tá tranquilo em São Paulo, né? Tá tranquilo aqui em São Paulo. Tá tranquilo, né? Ótimo, ainda bem. Mas ele traz problemas sérios agora, falando seriamente, para as mulheres. E a gente queria falar sobre isso, esses riscos de infecções causados nesse período do verão e como se faz para prevenir esse tipo de doença, doutora? Na verdade, no verão a gente tem alguns vilões, né? A gente junta o calor, a praia, a bebida, né? Nossa. E a alimentação ruim. Então, é o prato cheio para as infecções ginecológicas de maneira geral, não só candidíase, mas também as infecções bacterianas. Então, a umidade, então assim, água do mar, biquíni molhado, a gente não troca o biquíni, entra na piscina. Então, essa umidade já propicia a proliferação de fungo, principalmente. A alimentação rica em açúcar refinado, em carboidrato simples, bebida alcoólica, isso também favorece a disbiose. A gente fala disbiose intestinal leva a uma disbiose vaginal. Então, a alimentação faz parte fundamental disso, né?
a bebida, né, como eu falei, mas isso não é só no verão, né? Isso a gente tem que falar durante o ano todo, né? A gente tem que ter uma alimentação saudável para o nosso intestino ser saudável e ser mais resistente a essas infecções oportunistas. A Cândida a gente tem na nossa flora, é um fungo comensal, ele vive, só que ele, nessas situações, ele predomina em relação às outras bactérias ou aos outros fungos. Então, aí leva a uma infecção, a manifestação clínica, né? Que é o corrimento, a coceira. Então, no verão chama mais atenção por conta da umidade, mas ela acontece o ano todo. Então, o cuidado com a alimentação tem que ser a vida toda, né? E que tipo de alimentação, quando a gente fala desse período muito quente, muito extenuante que a gente tem no verão? O que se Primeira coisa, nem tanto a alimentação, mas hidratação, né? Água, principalmente quando a gente fala de candidíase, sim, mas quando a gente fala de infecção urinária, então hidratação. Se a gente pensar de uma forma simples, a bexiga é um reservatório. Se a gente deixar a água parada ali vai crescer bactéria. Então, a gente beber bastante líquido para ter essa reciclagem mesmo do nosso fluido corporal, minimiza a chance de infecção, né? E aí a alimentação é alimentação saudável, não é segredo para ninguém. Não açúcar, né? Então é comida de verdade, né? Sem os industrializados, os ultraprocessados. Então evitar o açúcar, chocolate, a bebida alcoólica, comer vegetal, verdura, legume. Tudo que as pessoas não fazem na praia e no verão, que comem pastel, bebem. Ninguém está dizendo aqui que não é para fazer, né? Temos nossas férias, nossos momentos, mas não pode, tem que ser a exceção. Doutora, quando a gente fala de praia, por exemplo, muita gente está na praia e aí acaba tendo um desconforto desse, pega uma infecção urinária, por exemplo, aí a pessoa não quer recorrer a um médico e aí se automedica. Qual que é o risco de você fazer a automedicação? O risco é você criar resistência, né? Você está usando um antibiótico, um medicamento que não é o direcionado para aquele tratamento, então você está criando uma bactéria resistente àquela medicação que você tomou desnecessariamente, ou ao contrário, você fazer uso de um medicamento que não é para tratar e você deixar aquela infecção evoluir, uma infecção urinária pode ascender para o rim e virar uma pielonefrite. Então, não tem como esse tipo de coisa ser tratado sem um médico orientando, né? Por isso que é a importância de você se tratar e se cuidar com atenção. Tem um telespectador nosso aqui, o William, ele está dizendo aqui que frutas, legumes, verduras e grãos integrais alimentam as bactérias benéficas da flora intestinal e auxiliam o combate ao fungo, não é? Perfeito. Ele está certo? O fungo e a bactéria, eles competem entre si. Então, por exemplo, se a gente toma um antibiótico para tratar a infecção urinária, o fungo pode crescer. Então, tem muitos casos de pacientes que falam, nossa, eu tratei infecção urinária a semana passada e agora estou com candidíase. Sim, porque você matou o competidor, né? Então, por isso que é importante isso, né? Você ter uma alimentação saudável para você repor as bactérias benéficas, ou fazer uso de probiótico pontualmente para fazer essa troca. Maravilha, doutora Amanda. E aí, a gente parte deste princípio, desta nossa conversa que estamos aqui, falando sobre alertas necessários para esse período do verão. Eu sempre gosto de mostrar quem nos abençoa aqui no programa. Temos Padre Cícero, São Judas Tadeu e Nossa Senhora do Café. Por que a Nossa Senhora do Café? Porque aqui é um programa que a gente conversa tomando café. Não é só porque tem o mineiro do nosso convidado Matheus Machado, mas porque o Padre Juarez é um mineiro que valoriza muito o café com açúcar. Então, nós estamos aqui homenageando ele e o nosso mineiro. Só para deixar claro que aqui é sem açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar. Todos. Tadinho do Padre Juarez, nós vamos ajudá-lo. Então eu estou homenageando tomando café com açúcar. Acabei de dar mó sermão aqui. Acho que eu vou tomar com açúcar. Muito bem, doutora, seguindo o Saúde. exemplo. Muito bem, saúde então para você que nos acompanha. Vamos com notícia aqui enquanto a gente conversa e toma café. Como escolher um curso profissionalizante que realmente aumente suas chances de emprego? O Alan, eu acho que isso é muito bom falar sobre a escolha daquilo que você quer fazer no futuro, para a sua vida. E eu acho que você consegue dizer isso. Você começou como educador físico e depois... Calma, Laura, está emocionada? Você quer café, Laura? Você começou como educador físico e agora você é empresário junto com a sua esposa, né? Como é que foi esse momento da vida? Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Minha história começou um pouquinho antes.
Opa, A parte do educador físico foi quando eu já estava bem, se assim eu posso dizer. legal. Vamos do início para fazer um breve resumo. Eu vim da roça, Opa, então eu trabalhei muitos anos na roça, no pé de café, colhendo café, trabalhando na área rural em um contexto completo. E daí eu comecei a minha carreira. Saí dali, trabalhei em algumas lojas, trabalhei como servente de pedreiro, fui pintor, toda a área braçal eu consegui trabalhar. Tive um convite a primeira vez que eu vim para São Paulo para virar modelo e ator. Fui modelo há alguns anos, fiz algumas atuações, fiz Malhação e algumas novelas. A última que eu fiz foi Eita Mundo Bom, que está passando uma reprise agora. você foi também, trabalhou em novela? Eu trabalhei na área da atuação também, na época que eu era jovem. Vai. Alguns anos. Na época jovem, tive a oportunidade de fazer São Paulo Fashion Week, Casa dos Criadores. Legal. Voltei para Indaiatuba, só que aí eu saí da minha cidade, 45 mil habitantes, Espírito Santo do Pinhal, cidade do café, o mineiro bem sabe. Vim para São Paulo, voltei para Indaiatuba. Só que voltei tomando conta de um restaurante, né, na minha área de coquetelaria, apaixonado pelo que eu faço. Tá tatuado na pele, né? Então, quem sou eu para dizer alguma coisa? E aí eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo como gestor. Só que antes de falar da gestão, o que eu penso sobre a pergunta? Você precisa saber o que você gosta, porque se você descobrir o que você ama, o que você faz, você não trabalha. Então, a área de eventos, frisando na parte da coquetelaria, que eu estou há mais de 12 anos na área, fiquei 10 anos na Help Bar, estudei a parte da mixologia. A mixologia nada mais é do que um sommelier na área da coquetelaria. Então você pega um rótulo, se você pegar um beefeater, você tem que saber o porquê aquele soldado inglês está ali. Então tem uma história. Com que mixar depois, né? Exatamente. Então se você descobrir a história dele, da onde vem as especiarias, os botânicos, você consegue infusioná-los com os melhores ingredientes que você tem ali atualmente. Tirando essa parte, se você descobre o que você ama fazer, você não trabalha. Então, o primeiro passo é isso, é descobrir o que você realmente gosta. Putz, eu gosto de games, então foca no game e seja o melhor. E aí tem um preço a se pagar, porque para você ter sucesso na área de eventos ou qualquer outra área da vida, você precisa ser autêntico. E no mundo de hoje é muito complicado. Você acha que as redes sociais fazem as pessoas viverem outra realidade? Eu acredito que as redes sociais é uma grande farsa, porque nem tudo que está ali, ou 80% que as pessoas postam, não é a realidade. A realidade é uma outra que ali é para like, ajuda a aprender, ajuda a vender, sim, sem dúvida. Essas pessoas inteligentes, elas ganham dinheiro com isso. Só que a grande maioria que usa redes sociais é para maquiar alguma coisa que ela não quer mostrar. Até o desapreço pelo trabalho que tem, não é? Exatamente. E no nosso ramo, na área de eventos, é triste alguns colaboradores falarem que garçom, barman, limpeza é só um bico. E não é. É uma dedicação genuína. É uma dedicação. Então, para você servir um vinho na mesa, você tem que saber que você abre de um lado e começa a servir do outro, no sentido oposto. As pessoas não estão entendendo que não é bico, é uma profissão. Então, você consegue ganhar muito dinheiro desde que você goste daquilo. Porque senão, os nossos clientes entendem que está ali por obrigação, nós acabamos entendendo que está ali só apenas por dinheiro, porque ganha-se bem. No ramo de evento é o que mais ganha. Alan, e você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o evento, enquanto nós, convidados, estamos aproveitando, vocês que trabalham, têm uma responsabilidade, um universo que a gente nem imagina que tem que ser pensado, não é? Desde a quantidade do que vai ser oferecido até a temperatura do refrigerante. A área de evento ela é um mundo meio complexo. A gente tem que entender cada cliente, porque, por exemplo, a minha empresa hoje, vale ressaltar, tá? Quando eu vim para São Paulo, eu tive um berço, que foi o nosso querido Marco Bordon com o Bruno Amorim do grupo PHD, que me abriu as portas para poder virar um gestor e hoje poder empreender na Kazuma Experience, que é a minha empresa. E você tem que entender que eventos ela começa do cliente. Então eu tenho que entender o seu tipo de evento, o que você espera, qual é o tipo de público, a faixa etária de idade, o horário de evento, o clima,
tem espaço, não tem espaço, tem cozinha, não tem cozinha. É um mundo Se gigantesco. der errado, acaba com a vida, né? Acaba, Porque principalmente, se der errado, você acaba com o casamento de uma principalmente pessoa. quando é eventos. Você Acaba, né, a pessoa... momento único da dos vida. momentos mais importantes da vida da pessoa. E é uma única vez, não tem espaço para erros. É isso. É uma coisa que você tem que realmente ser certeiro. Por isso que quando chega um orçamento para gente, nós fazemos uma VT, quando possível. VT é o quê? É uma visita técnica. Ah, tá, visita técnica. Então a gente vai no local, a gente vê tudo que precisa. Ah, tem cozinha? Putz, não tem. Então tem que adaptar uma cozinha. Nossa. Tem geladeira? Não tem. Tem que adaptar. Ah, tem que fazer fiação. Aguenta 220 para uma fritadeira, por exemplo? É bem complexo. Isso falando da parte do buffet. Que Eu vou te interromper só porque é o seguinte, eu acho que esse tema seu, ele aguça a nossa curiosidade, porque você está falando de coisas que eu jamais imaginei. Por exemplo, a tensão para ligar uma fritadeira. Você imagina, você quiser, a gente contrata uma empresa para fazer uma festa, a gente nem sonha com isso, a gente só quer que entregue o resultado. Então, a cobrança para vocês, empresários, é um negócio extraordinário, não é? E assim, como eu disse, não tem espaço para erros. Não tem, porque se você errar, você acaba com o evento da pessoa. Casamentos, então... E com a sua reputação também. Acaba com o nome. Olha, vamos seguir aqui com o nosso programa depois de descobrir que é preciso pensar até na tensão da fritadeira, da festa e do evento que você vai fazer. Vamos para a próxima notícia aqui, que vai falar sobre o planejamento anual. Como fazer e estabelecer novos hábitos. Matheus Machado, você que já escreveu 2 livros sobre planejamento financeiro, o mais recente é... O mais recente é mais a parte de desenvolvimento pessoal, embora tenha ali planejamento, que é o Chaves Sagradas, Isso. né, que saiu pela Ave Maria, e o primeiro é diretamente sobre isso, que é o como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Nesse começo do ano, todo mundo tem metas. A gente falava aqui antes do programa começar que existem 3 pontos que todo mundo costuma iniciar. É a questão da saúde com a atividade física, a questão da religião, sobre buscar um pouco mais a fé, e a questão financeira, que você sempre tem esse planejamento. Como fazer um planejamento que não seja megalomaníaco, esse ano vou ficar bilionário, mas assim, pé no chão para que consiga fazer e não se decepcione. Chega no fim do ano e fala, pô, não consegui fazer aquela emergência, reserva de emergência, um carro, uma casa. O primeiro passo é a tomada de consciência, né? Tudo começa pelo autoconhecimento. Então, o primeiro passo é a pessoa que está aqui nos acompanhando, que está assistindo o vídeo, que está em casa ou que está no trabalho, ela pensar como foi meu ano passado. Então, para onde que foi o meu dinheiro? Quanto eu ganhei, mais ou menos, pelo menos por mês? Quanto eu gastei? Com o que eu gastei? Na nutrição, o pessoal fala que você é aquilo que você come. Eu brinco que nas finanças você é aquilo que você consome, né? Que revela muito da personalidade. Então, não basta dizer, ganhei 5 e gastei 3, sobrou 2. Né? É preciso entender para onde foram aqueles 3. Esses 2 que sobraram, o que você fez com eles? Você de fato guardou, você investiu, você deu alguma finalidade? Né? A gente está falando aqui, tem pessoa que quer fazer uma transição de carreira. Para você fazer uma transição, o ideal é você ter ali uma margenzinha de segurança, um colchão de liquidez, que é basicamente um dinheiro guardado, para que até você ter segurança de fazer esse processo, você não fique desesperado. Você fala, poxa, às vezes acontece algum imprevisto ali na frente. Então, para você organizar a meta que você quer ter, primeiro você tem que saber de que ponto você vai partir. Então, por exemplo, se eu tenho um carro e eu quero trocar o carro, dá um exemplo bem simples, é pensar, por quanto eu venderia esse meu carro atual, em quanto tempo eu quero trocar e pegar o outro, qual que é a diferença de valor entre eles? E aí você começa a redefinir prioridade. Eu falo do autoconhecimento, porque se eu sei que eu gasto 3 e ganho 5, tá lindo, porque está sobrando 2. Agora, tem muita gente aí que ganha 5, acha que gasta 3, quando começa a olhar, tá gastando 4,5, 4,800, bobear tá no cheque especial, devendo o cartão. Então, primeira coisa, vai lá, dá uma investigada, faz esse controle financeiro, depois você faz dá aquela, sabe, o médico, a gente vai, sai o exame, né, doutora? E aí o médico pega, olha, ele fala assim, deixa eu ver se você está bem, se você está muito mal. E aí o que ele fala? Vai redefinir prioridade. Então vamos mudar algumas coisas aqui, isso aqui sai, isso aqui entra, isso aqui vai sobrar. E a partir disso, aí a gente começa a construir uma meta que ela é alcançável. Eu acho que a meta ela tem sim que nos desafiar, senão a gente não muda. Quero emagrecer. Poxa, se eu não fizer uma coisa melhor do que antes, eu não vou emagrecer. Se eu não comer menos, se eu não fizer mais atividade física, então a vida financeira é a mesma, né? A saúde financeira, ela passa
por esse tipo de decisão. E eu acho muito importante, só fazendo um adendo ao que o Alan falou, até foi o meu post de hoje, por coincidência, falando um pouco sobre essa questão da comparação. Então, tomar muito cuidado com a comparação, né? Eu também acho que rede social, em sua grande maioria, tem muita farsa, tem muita coisa que é aquilo que a pessoa quer que você acredite, então ela vai mostrar só aquele lado, mas ninguém está vendo, né? De fato, o que tem por trás. Tem aquele que ganhou dinheiro dos outros, tem aquele que está viajando de favor, tem aquele que está devendo. Então, assim, a gente tomar muito cuidado, evitar se comparar. Eu sei que é impossível não se comparar em algum momento, mas diminuir a régua ali, e aí com certeza a gente vai ter um 2026 muito mais próspero, muito mais feliz, eu diria, porque minha frase era que do Deepak Chopra, mas que é um clássico, né, que dinheiro pode até não comprar felicidade, mas a falta dele com certeza vai trazer miséria em algum momento. Então não é só a miséria financeira, né, são outras misérias aí que a gente vive. Muito bem, e ter esse planejamento, essa consciência é importante para você ter um ano saudável e não se frustrar em diversos momentos, né, da nossa vida. A gente continua aqui com essa turma de convidados. Esse programa, todo programa eu me sinto em casa e muito familiarizado, mas hoje, em especial, com esses 4 convidados que são meus amigos, fazem com que fique muito mais gostoso entrar na casa do nosso Brasil, aqui pela Rede Vida, com notícias que Rodolfo já mandou aqui eu acelerar, né, Rodolfo? Tudo bem, filho? Vamos lá. Calor, álcool e açúcar, o trio que sabota a saúde íntima feminina. Doutora, a gente falava disso anteriormente. Vamos à manchete, né? Mas é fato, a gente acaba exagerando bastante no quesito nas férias. Ou no campo, ou na praia, e é um problema também para as mulheres, não é? Não só das mulheres, mas também... Principalmente para as mulheres, pensando na anatomia feminina mesmo, né? O risco de infecção ginecológica pela vaginal e até pela própria conformação da anatomia feminina, a infecção urinária é muito mais frequente em mulher do que em homem, pela questão anatômica. Mas nesse caso em particular que a gente antecipou, a gente falou do calor, do álcool e do açúcar, o álcool sempre será um vilão, porque o álcool ele é inflamatório para o corpo, inflamatório para o intestino, ele é diurético, então a gente desidrata. Então, tudo que a gente já falou, se a gente pensar na ação do álcool, tem açúcar, desidrata e inflama. Então, não traz benefício. E o açúcar também é inflamatório para o intestino, aumenta a resistência insulínica, então aumenta por si só a gente pensar que açúcar todo mundo gosta, então a bactéria também, né? E o fungo também, então prolifera. Então, no verão é o trio perfeito, mas tirando o calor, o álcool e o açúcar, ele é um fator de risco durante todo o ano, né? Se a gente conseguir minimizar, para a mulher é extremamente importante, e a mulher 40 mais, a mulher na menopausa mais ainda, porque é um epitélio mais vulnerável, um epitélio com menos o hormônio, menos colágeno, então aumenta ainda mais a chance das mulheres mais velhas. Doutora, e eu acho que equilíbrio é tudo na vida, como a gente falava, não é? Como é que encontrar um equilíbrio para não se privar, como a gente falou, de todas essas coisas que são gostosas, né? Que a gente não quer eliminar da nossa vida 100%. Existe essa fórmula do equilíbrio? Você ter o seu dia a dia saudável e o álcool e o açúcar ser a exceção, isso já é um equilíbrio, né? Quem não sai um final de semana e toma uma caipirinha? Ok, né? Mas o seu dia a dia tem que ser... a gente fala cada vez mais a gente está falando de infecções, mas assim, o álcool, o açúcar, ele é fator de risco para inúmeras doenças, inclusive para câncer. Então, se o seu dia a dia é comer, eu falo que é comer mais e desembalar menos, né? Descascar mais e desembalar menos. Então, é comer, não tem segredo, né? Eu não preciso chegar aqui e te passar uma listinha. É comer comida, vegetal, legume, verdura, água, tomar água. E o álcool, esporadicamente, num evento ou outro. Mulher toma menos água ou não? É uma impressão que eu tenho. Eu acho que é de pessoa para pessoa, né? Eu acho que é de pessoa. Eu tomo quase nada de álcool, eu tomo água por obrigação. Eu coloco uma garrafa e falo, eu tenho que tomar esse 1 litro até meio-dia. Se eu não tomei, eu tomo 1 litro de uma vez.
Até 6 da tarde, mais 1 litro. Não tomei, tomo 1 litro de uma vez. É isso, porque a nossa rotina, a correria do dia a dia, ninguém toma. É que nem o exercício, né? Ninguém quer fazer, mas coloca como uma obrigação. Colocar na rotina. Tem que fazer isso também com a água, por exemplo. Que tem que... E as mulheres, em particular, elas procuram muito o consultório com quadros de candidíase de repetição, ou infecção urinária de repetição, buscando um remédio e não tá fazendo a outra parte. Não adianta. Quando a gente fala de prevenção é uma coisa, tratar é outra. Tratar é fácil. Tratar é só tomar o antifúngico, tomar o antibiótico para tratar a infecção bacteriana, mas prevenir, que é evitar tudo isso que a gente está falando. Aquela velha frase, o ditado que todo mundo conhece, é melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. É isso mesmo. Deixa eu ver, tem participação aqui, ó. Tem uma participação muito boa do público que eu vou falar para vocês, que o William continua mandando várias mensagens falando sobre essa participação da doutora Amanda aqui. Ele falou que o clima quente, úmido da praia, piscina, suor, ele favorece infecções e o álcool e o açúcar piora. Então ele está participando aqui, coincidindo tudo que a senhora tá vendo? É um entusiasta. E eu estava esquecendo da música para encerrar o nosso programa, senão o Rodolfo vai ficar bravo comigo, para ver quem vai ser quem vai escolher a música para encerrar o nosso Bendita Hora. O Matheus é o número 1, a André é o número 2, o Alan é o número 3 e a doutora Amanda é o número 4. Vamos descobrir quem é que vai ser quem vai escolher a música que encerra o nosso programa de hoje. Número 3, Alan. Alan, você, qual é a música que você quer encerrar o nosso programa? Uma música que é o que eu ouço praticamente todos os dias, Frank Sinatra, My Way, My Way. Ótimo. Frank Sinatra, My Way. Nossa, que música maravilhosa. Um programa de alto nível, como vocês estão vendo, viu? Vamos lá, então. Áudio, já vai preparando a música para daqui a pouco para o nosso encerramento e eu vou dando sequência aqui com as nossas notícias do programa. Como se destacar sem precisar gritar? A força da autenticidade no digital. Como se destacar, Alan? Porque, como você mesmo falou, né, a autenticidade é uma coisa muito difícil nas redes sociais. Agora, uma rede social, cada vez mais gente querendo aparecer e tudo mais. Como você ganha isso? Eu acredito que a forma mais simples é a básica. Você tem que ser natural. Então, se você faz aquilo com naturalidade, você passa confiança. Confiança, você passa autonomia e autoridade. Eu estou há 10 anos na área da coquetelaria. Hoje eu sou mixologista. Hoje eu posso falar com propriedade que eu sei um pouquinho dos rótulos, de tudo. Eu tenho um funcionário, um colaborador conosco, que eu descobri ele fazendo faxina, quando eu estava no grupo PhD. Ele era tão bom na área da faxina que eu comecei a observá-lo. Falei, peraí, esse cara tem potencial. O que eu vou fazer? Peguei, trouxe para a área da coquetelaria. Hoje ele é um excelente bartender, tem um Instagram que ele não tinha, que é o Daniel Regis, criou, está na área da coquetelaria, porque ele começou do nada, é autêntico, ele fala com propriedade e aprendeu. Então eu acho que a naturalidade que ele faz as coisas e o capricho que ele colocou no dia a dia, o agradecimento, que eu acredito que ele seja muito grato, ele está com uma propriedade, uma autonomia na fala no Instagram, que para ele tem um boom. Então hoje ele é muito bom no que ele faz e é um do meu time, ele faz parte. Mas isso também tem um fator importante, você como gestor ter observado alguém fora daquela área com potencial. O gestor também precisa, no caso quando a gente fala da área corporativa, ter um olhar significativo e atento aos demais funcionários. Sem dúvidas, eu acho que esse daí é o fator principal. Se você, eu falo que na nossa empresa, na Consumer Experience, eu sempre procuro escutar a pessoa que mais reclama. A pessoa que mais reclama geralmente é a que mais tem razão. Por quê? Ela está se doendo algo que não é dela, é seu. Então, se você começar a entender o que ela está querendo passar para você, ela quer resolver o seu problema. O evento é seu. Então, ela está reclamando que o gelo está ruim. O funcionário está no celular. A outra pessoa está fazendo alguma coisa, não é para ela, é para você. Então, se você começar a entender o que ela realmente quer passar para você e trazer isso para a sua vida, você decola. E nas redes sociais não é difícil, não é diferente. Você precisa ser autêntico, precisa ser natural e passar a verdade. Eu acho que a verdade está acima de tudo. O Alan, tem 2 perguntas aqui para você. Do Daniel, ele quer saber sobre questão do coquetel clássico que você mais gosta e o que você indicaria de drink para verão.
Tem alguma coisa sem álcool que você poderia indicar pra gente fazer rapidinho, bem rápido, para ir para a próxima notícia? Vamos. Um drink sem álcool que eu fiz agora recentemente para a Docol. Eu fiz uma composição de maracujá fruta, a essência de baunilha, uma base de gengibre, que você cozinha o gengibre como se fosse fazer o chá, e suco de limão. Você coloca uma concha de maracujá, 50 ml ou um copinho shot de baunilha, que você encontra. Eu uso a marca Fabri, que para mim é o que tem menos açúcar, e que é o que a gente trabalha, uma marca italiana. A base do gengibre é o chá que você cozinha e 50 ml de limão. Coqueteleira, shaker, coagem dupla, bastante gelo, que é o principal ingrediente de qualquer drink, é o gelo. Muito gelo e já está pronto para servir. Tá vendo que o Alan deu uma dica que casa tudo com o que a doutora falou, açúcar, né? Baixo açúcar. Refrescante. Já pediu sem álcool. Sem álcool. Isso mesmo. Exatamente. Muito Não bom. tem composição melhor. O maracujá com a baunilha, Obrigado. ela casa muito. Acho que o pessoal vai gostar muito das suas orientações aqui. Gente, vamos dar sequência no programa, que a gente passaria 3 horas tranquilamente falando de tudo aqui no nosso Bendita Hora de hoje. Vamos lá para a próxima notícia. Diálogo interreligioso. Que a religião seja instrumento de paz e não de guerra. Andréa, a gente falou da Nostra Aetate, né? Sim. É um documento da Igreja Católica que tem esse diálogo entre católicos e religiões não cristãs. E eu acho que a gente vê cada vez mais o pedido de maior não guerra, de união, mas volta naquele tema, como como fazer isso de uma forma respeitosa. Eles estavam falando, nossos amigos e tal, e me deu uma coisa que eu sempre falo e que complementa. A gente precisa colocar coisas na rotina para elas se tornarem reais, para elas se tornarem concretas. Então, com exercício físico, com as questões de financeiras, com tudo, com os nossos ideais, com o que a gente gosta. E eu sou eternamente professora. Eu sou professora, me formei em letras e vou ser professora o resto da vida. E o que eu falava, e sempre falo para os meus alunos, insira o estudo na sua rotina. Se você der aula de inglês. Então, insira 15 minutos de inglês sempre. No diálogo interreligioso, não há outra maneira, aliás, de você crescer como ser humano se você não estudar. Eu não estou falando estudar, fazer outra graduação, mestrado, doutorado, não é isso. Mas você ter a disciplina, por que não inserir na sua rotina, entender o outro? Entender a religião do outro, entender o ritual do outro. Eu acho que esse diálogo interreligioso, a gente não pode falar só, né, Hugo, do padre conversando com o pastor, conversando com o rabino, conversando com a mãe de santo. Isso, ainda bem, a gente vê acontecendo. A gente vê essas possibilidades acontecendo. Só que isso tem que vir concreto para o seu dia a dia. Né? Então, para a criança que vai na escola hoje, para ela não ser discriminada às vezes, porque a gente tem inúmeros casos de crianças de religião de matriz africana que de repente vão com a cabeça raspada ou com uma guia ou com alguma coisa e que outro amiguinho chega lá e fala: minha mãe falou que você é macumbeiro, vou arrancar você, não sei o quê. Ou com outras questões, né? Então, por que a gente não coloca na rotina dessas crianças, na rotina desses pais, porque elas estão aprendendo de alguém, né? Essas questões de outras culturas. Religião é cultura, religião é entender o outro. Então, eu acho que esse estudo ele é fundamental para a gente entender. O diálogo interreligioso, é claro que quando a gente fala de fundamentalismo, ninguém quer diálogo com ninguém. Né? Isso não dá. Claro que você tem que conversar com a outra pessoa que quer te ouvir. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Não dá. Mas, então, aprenda. Muito bom. Aprenda, estude. Você tem um grupo, você ajuda junto com outras pessoas, funcionários de inúmeras empresas, a compreender esse diálogo interreligioso. Sim. Eu queria saber como vocês iniciaram isso e como é feito esse trabalho atualmente. Sim. Um grupo de empresários judeus aqui em São Paulo. Na realidade, tem gente do Brasil inteiro e de outros países. No começo do ano de 2025, se juntou e falou assim: a gente está vendo muita questão de intolerância religiosa nas empresas, as pessoas não estão conseguindo ser quem elas são. Naturalmente, porque elas se sentem acuadas, sejam elas judias, muçulmanas, cristãs, espíritas, às vezes elas se sentem num ambiente empresarial fechadas. Então, a gente criou
o ECOA, que chama-se Executivos contra o Antissemitismo, mas é muito maior do que isso, e a gente vai até as empresas para falar de diversidade religiosa. E não só de diversidade religiosa, porque assim, vamos combinar, quem tem algum preconceito, ele não fica só em uma casa. Né? Então, se ele tem um preconceito contra uma religião, geralmente essa pessoa talvez seja misógina, talvez seja também racista. É um combo, né? É o combo da maldade, né? É o combo do preconceito. Então, assim, quando a gente entra nas empresas, e graças a Deus foram quase 30 empresas nesse ano que passou de 2025. E agora, inclusive, dia 21 de janeiro é o dia da tolerância religiosa, a gente vai fazer outros eventos. Então, a gente entra falando assim, olha, todo mundo aqui é diferente, todo mundo tem que se sentir à vontade no ambiente corporativo, vamos estudar, vamos entender o próximo e ver que todo mundo é igual, de certa maneira. Que maravilha. Segunda, no Frente a Frente, 10h30 da noite, semana que vem, a Andréa vai participar do nosso programa e vai discutir muito sobre isso. A gente falou muito sobre ECOA e eu convido todos vocês a assistirem na próxima segunda, o Frente a Frente, para a gente entender mais disso. Isso é muito importante. Obrigado, viu, Andréa? Imagina. Vamos para a próxima notícia. Nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, mas dá tempo de muita coisa ainda. A importância de ter uma reserva de emergência. Matheus, o brasileiro, ele costuma ser assim, meio imediatista, o brasileiro costuma não se planejar e a reserva de emergência dele é o cheque especial. Como ter uma reserva de emergência e viver em paz. É verdade ou é mito isso? É verdade. O brasileiro, ele considera que o limite do cartão de crédito do cheque especial é um dinheiro que ele tem. Quando, na verdade, é uma dívida, é um crédito que ele já tem pré-aprovado. Que se ele usar, ele vai pagar, aí, dependendo do cartão, cerca de 400% ao ano. O cheque especial hoje limitado a 181% ao ano. Então, a reserva de emergência, ela não é só para evitar isso, mas também... E também para a gente em Minas a gente fala acudir, né? Para auxiliar, para ajudar quando um parente tem um problema de saúde, quando você tem um problema dentro de casa e você precisa fazer um reparo emergencial, quando o seu carro tem um problema que não vale a pena acionar o seguro, pagar a franquia. Reserva de emergência, ela não é aquela reserva que a gente faz para os nossos sonhos. Tem gente que fala, eu estava com uma reservinha, peguei e viajei. Fez errado. A reserva de emergência, ela tem que ser preservada. E se você utiliza para suprir algum imprevisto, você tem que repor. O seu sonho, a sua viagem, a sua faculdade, ela tem que vir de outra fonte. Então, a importância de ter uma reserva de emergência, ela é assim, para te trazer tranquilidade. Sabe quando você tem, a pessoa que, por exemplo, tem filhos, quer dormir em paz... Um dos pré-requisitos é ter uma reserva de emergência. Se amanhã a sua família passa por uma situação complicada, você não precisa vender o seu carro, se você tiver, você não precisa vender a sua casa, você não precisa correr naquele conhecido, que é o famoso agiota, e pegar um dinheiro de última hora, que daqui a pouco ele está ameaçando a sua família, ele está pegando um bem seu. Então, a reserva de emergência, num país onde a gente tem quase 9 a cada 10 endividados, hoje, da vida da população produtiva no Brasil, praticamente 9 a cada 10 estão endividados. A gente precisa, na verdade, mudar uma cultura de povo, mudar uma cultura de sociedade, que é fugir do imediatismo, que é cobrar também do governo, tanto esfera municipal, estadual, federal, uma política pública de mais qualidade em relação, inclusive, à concessão de crédito. Hoje é intolerável que você tenha um aposentado que ele possa comprometer até mais de 40% da renda dele formalmente através de consignado, através de empréstimos, estou falando formal, isso aprovado, fora outros empréstimos que ele pega por outras vias, com financeiras, com outras. Então, a gente precisa de uma política pública, que eu não acredito que a gente vá ter tão cedo, mas a gente precisa de uma política pública mais efetiva. O nosso país, ele ignora o devedor, pelo contrário. A gente tem tido, ao longo dos últimos anos, e uma crítica aberta aqui à forma que a gente faz as coisas, um encurtamento da classe média. Cada vez a gente tem menos classe média no Brasil, mais pobreza e os ricos cada vez mais ricos. Então, a gente precisa de uma mudança de cenário e de consciência também. O diretor Rodolfo quer uma pergunta. Vamos lá, Rodolfo. Matheus, através do censo aqui, a gente tem uma informação que só 7% dos trabalhadores do Brasil ganham mais que 5 salários mínimos, né? Então, esse é um pouquinho que você estava entrando no assunto agora, né? Tipo, ok, às vezes a gente precisa e tal, mas tudo parece que condiz para que a coisa funcione ao contrário, né? As coisas cada vez mais caras, na prática está tudo muito mais caro, a alimentação um absurdo, o salário cada vez menor ou cada vez mais difícil de se ganhar um aumento, uma coisa assim. Então, como que driblar tudo isso para
você chegar a ter uma reservinha para essa emergência? Rodolfo, obrigado pela pergunta, acho excelente. Eu vou pegar um pouco da experiência compartilhada pelo Alan aqui, que foi o que eu vivi na minha vida, que às vezes é você buscar uma segunda renda para conseguir dar aquele pontapé inicial, de começar a fazer uma reserva, de começar a subir um pouquinho o degrau da sua qualidade de vida. Eu, quando me mudei há 17 anos, hoje eu moro em São Paulo, mas mudei para Belo Horizonte, eu não sobrava dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a vender bombom no horário de almoço. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, então não tinha muito tempo livre. Fim de semana eu trabalhava em evento. Então, eu sei que a gente tem as profissões formais, mas naquela época eu fazia muito bico em evento. Fui mestre de cerimônia, trabalhava cadastrando o pessoal. Então, a segunda renda, ela é excelente para a gente começar essa reserva, porque às vezes o que você ganha hoje mal dá para pagar as contas do dia a dia. Então, o caminho que eu aconselho hoje, porque eu queria dar outros caminhos, queria falar, invista mais na educação, faça isso também. Mas, na realidade que nós temos de país hoje, seria buscar essa segunda renda, tanto que a gente vê, né? Tanta gente que faz como renda complementar carro de aplicativo, entrega, porque é o caminho que a gente tem. E aconselho as pessoas, explorem os seus talentos. Eu não sabia fazer bombom, mas aprendi que eu sabia vender. Oh. Então, depois que você aprende a vender, você aprende várias outras coisas juntos ali. E, poxa, foi o meu primeiro carro, foi praticamente só com venda de bombom. Assim, é um caminho. Eu sei que as coisas estão mais caras, mas a gente consegue criar alguma coisa a partir disso. Colocando um adendo na sua fala também, no meu ramo na área de eventos, a rentabilidade começou a realmente aparecer dentro da empresa a partir do momento que eu parei de locar os materiais e eu comecei a comprar meu enxoval. Então, hoje eu tenho o meu enxoval de cristais, de taças, copos, meu. É um dinheiro que você gasta e investe apenas uma vez. E se você comparar o que eu gastei com o que eu comprei e o tanto que eu já gastei em locação, meu... O tempo que o dinheiro volta, né? É de chorar. A gente chama de payback, mas é o dinheiro de volta. Volta. É o que eu falei, a gente precisaria de 3 horas de programa falando, porque isso aqui tá muito bom. Música para encerrar o Bendita Hora de hoje, My Way, do Frank Sinatra, pedido do Alan. Vamos lá para que a gente encerre o programa em altíssimo nível, porque Frank Sinatra é maravilhoso, não é? Não é? Ah lá. Eu dedico também essa música aqui, encerrando, a Presidente Prudente, eles vão entender o motivo. Um beijo a vocês, agradecendo os nossos convidados de hoje, doutora Amanda Vanzelli, o Instagram é @doutora DRA, Amanda Vanzelli com 2 L's, certo? Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, sempre um prazer falar para as mulheres. Que ótimo. Alan, muito obrigado pela sua experiência da Kazumi Experience. À disposição, eu que agradeço. Kazumi com K, né? Isso. _ Experience. Exatamente. E o seu Instagram é @alan.fenoli. Exatamente. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado a você. Um abraço também pros nossos amigos, o Marco Bordon e Bruna Morim. Isso abraço. mesmo. E também Andréa Kogan. Nós que temos muitos cafés religiosos e boas conversas. Obrigado, Andréa. Obrigada a vocês. Você sempre presente, conte comigo. @Andréa Kogan. Andréa Kogan. Andréa Kogan. Muito Isso original, mesmo. né? Muito bom. Muito fácil, né, Andréa? Obrigado. Matheus Machado, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Prazer mais uma vez. O prazer é nosso. @Matheus com TH Machado Pro. Isso mesmo, sim, senhor. Seja bem-vindo a São Paulo agora, viu? Muito obrigado. Desejo-me sorte. Isso mesmo. Boa E sorte. muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa mais uma vez. Sexta-feira estou aqui novamente, a partir das 3h10 da tarde, em mais um Bendita Hora. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew.